um pouco mais de um décimo do que a gente gasta para os 180 mil pacientes de AIDS que estão no nosso excelente, magnífico programa. Era isso só que eu queria dizer. Além daqui, não é? O programa de medicamentos excepcionais são 2 bilhões e 300 milhões de reais e a farmácia básica dá mais ou menos 1 bilhão de reais. Não é? Aí depois tem aqui imunobiológicos, que dão 800 milhões de reais, coagulopatias, oncológicos, etc, etc. É isso que dá quase 7 bilhões, ali 1/3 do mercado. Muito obrigado, desculpe o tempo que deve ter passado. Obrigado, doutor Reinaldo. Agora, para concluir as apresentações pelos gestores, o presidente do CONASEM, doutor Antônio Carlos Nardi. Bom, já quase boa tarde a todos, que já passou do meio-dia. Os meus antecessores, Barradas, doutor Reinaldo, e o nosso coordenador, Armando Rágio, a distinto público que está aqui, que eu ouvindo atentamente as duas falas e vendo o teor da mesa, a experiência brasileira na implantação, estruturação e organização da assistência farmacêutica. E aí, falando um pouco enquanto municípios, eu acho que, de fato, a questão da estruturação geral, ela tem que caber mesmo ao governo federal e às secretarias estaduais, no sentido da política da assistência farmacêutica como um todo, e como nós pactuamos essa política no termo assistencial, e essa política é pactuada tripartite, onde o Ministério, o Estado e os municípios entram e definem quanto cada um vai entrar e a forma que será executada, não só a aquisição, mas a dispensação e todos os protocolos que deverão ser seguidos. E nesse processo integral, eu acho que o Barradas fez um relato do pré-SUS e o SUS como um todo, o que foi muito bem explanado e concorda integralmente com todos os encaminhamentos dados nos seus 4 eixos, Barradas. E eu acho que o doutor Reinaldo colocou exatamente a política do Ministério da Saúde naquilo que nós hoje temos como assistência farmacêutica no processo. E aos municípios compete exatamente a execução integral dessas políticas no compilado inteiro porque é nos municípios onde a população vive e é aos municípios, aos secretários municipais e prefeitos dos municípios em que a população recorre à assistência. E exatamente por esse sentido, eu acho que nós temos que falar muito mais na questão organizacional. E é um desafio imenso ao gestor municipal a questão da organização, exatamente no fato da gestão da assistência farmacêutica. Um dos grandes desafios que nós temos tido, e o CONASENS tem participado de todas essas discussões, mas também tem inserido nos nossos núcleos temáticos, e temos um núcleo de discussão de assistência farmacêutica, é exatamente inserirmos no organograma das secretarias municipais a política de assistência farmacêutica, assegurando a presença de um coordenador e que possa estar presente nesse organograma, fazendo parte do Plano Municipal de Saúde, não só cartorialmente no papel para estar inserido, mas de fato para ser executado. E é isto um grande desafio que nós ainda temos tido nesse processo, no sentido de elaborarmos o planejamento, uma vez inserido nesse organograma, elaborarmos o planejamento integral nesse plano, a forma como vai ser executado, quais serão os medicamentos que comporão esse elenco, e para isso eu acho que temos que pensar muito bem na questão da seleção dos fármacos. Embora já tenhamos o Ministério dado
no elenco, como o próprio doutor Reinaldo já colocou, 110 itens, mas nós temos tido também a autonomia de discutirmos nas comissões intergestores bipartites o que cada um dos estados pode e quer que esteja inserido em acréscimo ou retirando alguns e inserindo alguns outros fármacos, conforme as nossas necessidades prementes, e é exatamente isto o que o gestor municipal tem procurado estar dando ênfase nessa questão, estruturando uma comissão de farmácia terapêutica, elaborando a relação dos medicamentos essenciais, com a revisão periódica e divulgando aos profissionais a questão da adoção dos protocolos clínicos. De nada adianta nós falarmos que nós temos 110 itens se os nossos profissionais não tiverem ciência de que esses itens estão disponíveis nas nossas farmácias, na nossa rede pública de saúde. E é exatamente isto o que a gestão municipal tem tido esta dificuldade, primeiro pela própria rotatividade dos nossos profissionais e ainda estarmos tendo muita dificuldade na questão da fixação desse profissional e com os novos, aqueles que entram, ainda terem a teimosia de colocar que os medicamentos ofertados na rede pública não fazem efeito. E é exatamente o contrário que nós temos a obrigação de defender, de mostrar e de apontar nesse sentido como organização da nossa assistência farmacêutica pública. A revisão dos protocolos, portanto, e essa adoção, eu acho que ela já vem de encontro para solucionar inúmeros problemas que nós temos enfrentado. E, ao final desses meus comentários, eu vou querer tecer a leitura de alguns pontos que nós, enquanto conazens, mencionamos na audiência pública do Supremo Tribunal, exatamente que faz um apanhado geral desse processo, de todos esses itens que a gente já está procurando explanar sobre esses tópicos. Portanto, programar dentro da gestão municipal é extremamente uma habilidade. Para isso nós temos a necessidade de ter recursos humanos competentes e capazes, e hoje nós sabemos que os grandes municípios até têm tido essa possibilidade, mas temos tido a dificuldade. Para isso nós temos que obrigatoriamente necessitar do auxílio das secretarias estaduais, através das direções regionais, das regionais de saúde implantadas em todos os estados, no sentido de estar subsidiando as nossas equipes municipais para esse planejamento, dimensionamento, programação, a partir do elenco dos medicamentos padronizados e programar a aquisição, considerando o consumo, a sazonalidade, todos os quesitos que temos do consumo histórico e a capacidade instalada, inserir nisso a questão da divulgação e do interrelacionamento dos dados epidemiológicos, porque isso é uma questão geral que nós temos que estar avaliando nessa questão. A população cadastrada, como eu mesmo coloquei ontem, nós temos a mania ainda de colocarmos assistência farmacêutica básica, e quando a causa de morte que nós temos tido crescente ainda é por hipertensão, por diabetes, por doenças cardiovasculares, e isso está inserido no processo da distribuição de medicamentos da assistência farmacêutica básica. Então, nós temos, de fato, que fazer valer essa questão geral nos nossos profissionais, da nossa equipe multiprofissional, estar apta e capacitada a fazer todas essas orientações, programando, não perdendo, não desperdiçando recursos, otimizando recursos na questão da aquisição e programação, acompanhando a execução orçamentária e financeira dos recursos da assistência farmacêutica básica,
participando da elaboração dos editais, exigindo requisitos que assegurem a qualidade dos medicamentos, os insumos, deflagrando o processo em tempo real. Nós não podemos